Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Muito bom a gente poder estar aqui novamente, juntos, adquirindo conhecimento. E hoje eu estou trazendo para nós aqui uma reflexão que vai impactar. Peço para você, fique nesse vídeo, que eu tenho certeza que é impossível de você não se sensibilizar com aquilo que literalmente eu irei estar trazendo para nós aqui. Eu não sei se você já ouviu falar sobre os mártires aqui do Coliseu. Você já ouviu falar sobre os mártires do Coliseu? Hoje você vai ouvir uma das histórias mais impactantes que nós iremos aqui trazer para vocês. Amados, pensar nos mártires aqui do Coliseu é olhar para um cenário muito dramático da história humana. Um choque literalmente frontal, onde o poder absoluto de um império e toda a resiliência, toda a resistência inabalável e de uma ali convicção espiritual dos cristãos ali daquela época. Então, meus irmãos, para nesse vídeo impactante construir essa reflexão de uma forma bem expositiva, a gente precisa dividir esses fenômenos aqui em três dimensões: o contexto real, a mecânica do espetáculo e o impacto psicológico e teológico desse martírio. O primeiro contexto que eu quero trazer aqui para vocês é o contexto histórico, é o Estado contra a consciência. Irmão, muitas vezes a cultura popular ela imagina que os romanos perseguiram os cristãos por pura crueldade ou até por uma intolerância religiosa. Mas, queridos, quando nós entramos dentro da historicidade, na realidade o Império Romano, ele era extremamente politeísta. Ele costumava absorver os deuses dos povos que eram conquistados. Então, o problema com o cristianismo não era o Deus que os cristãos adoravam, o Deus criador sobre todas as coisas, mas era os deuses que eles recusavam ali a adorar. Então, para Roma, o culto do imperador e aos deuses era tradicional, era um cimento político ali na época. Então, para oferecer um punhado de incenso para uma estátua lá de César, era equivalente como se fosse a jurar uma bandeira ou pagar impostos. Era um ato totalmente cívico, um ato civil de lealdade. Então, quando os cristãos diziam Jesus é o Senhor, o Kyrios, eles explicitamente declaravam que César não era aquele senhor absoluto daquele império. Então, para as autoridades romanas, isso não era uma heresia, mas era uma alta traição. Tá entendendo, meus irmãos? E aí nós temos que entrar agora para que você possa entender a mecânica do espetáculo. Vamos entender um pouco dessa mecânica desse espetáculo? Todos nós ouvimos falar o anfiteatro. Já ouviu falar? Então, o anfiteatro ali de Flávio, que seria o Coliseu, ele foi inaugurado lá no ano 80 depois de Cristo. Ele era uma obra-prima da engenharia e entretenimento romano das mais magníficas ali para a época. Então, os mártires não eram apenas ali executados, eles eram integrados às programações dos jogos, especificamente na Damnatio and Bestiais, que seria a condenação ali das feras. Então, tudo servia de espetáculo, que geralmente acontecia sempre ali no horário do almoço, como uma espécie ali de intermediário antes das lutas principais dos gladiadores. Então, primeiro era colocado a carnificina com os cristãos ali na hora do almoço e depois entravam os jogos com os gladiadores. Irmãos, historicamente, o Coliseu foi um palco dos martírios mais notáveis e mais terríveis a qual a humanidade ali passou. Como o Santo Inácio, Inácio de Antioquia, que ele foi enviado para Roma para ser devorado ali por leões.
No entanto, meus irmãos, olha que interessante. A maior parte das grandes perseguições em massa, como nós vemos lá a de Nero, ela ocorreu antes da década da construção ali do Coliseu, mas no circo de Nero, aonde hoje fica o Vaticano. Então, aonde nós temos hoje o Vaticano, ali era onde acontecia toda a carnificina, ali que Nero estipulou, matando muitos cristãos, colocando os cristãos em postes, queimando eles vivos para iluminar toda uma cidade. Irmãos, assim o Coliseu tornou-se o quê? Ela começa a tornar ali um símbolo totalmente universal. Uma opressão, porque ali que a morte era literalmente transformada em política pública e totalmente no entretenimento, aonde as pessoas pagavam para que eles pudessem assistir não só os gladiadores se matando um aos outros, mas morte dos cristãos inocente, seja mulheres, crianças e ancião, também idosos. Conforme a história, irmãos, fala que no primeiro dia de inauguração do Coliseu foram mortos 10.000 pessoas. Olha só para você ter noção de como que era essa carnificina maligna dentro daquele sistema escravagista diabólico. E aqui nós vamos entrar aqui rapidamente na inversão psicológica ali da arena. Queridos amados amigos que estão todos comigo aqui, o aspecto mais fascinante e expositivo sobre os mártires ali e a completa que nós vemos aqui, a subversão desse poder, ele acontecia dentro das arenas, meus queridos. O que o Império Romano fazia, pessoal? O Império Romano ele desenhava um espetáculo para quê? Para demonstrar a sua hegemonia, a sua força total. Então o roteiro previsto era mais ou menos assim, era o seguinte: o prisioneiro deveria chorar, implorar por misericórdia, fugir ali das feras, ser humilhado, reafirmando que Roma era a dona da vida e Roma era a dona da morte. Quando a gente entra dentro dos estudos, quando a gente começa a estudar, a ler um livro com todos esses relatos históricos, amados, tanto cristãos quanto relatos surpresos de historiadores literalmente pagãos daquela época, mostra que os mártires quebravam todo esse tipo de roteiro. Primeiro, a postura que você precisa entender. Muitos, meus queridos, entravam dentro dessas arenas cantando hino, cantando louvores ao Senhor, se abraçando, demonstrando uma serenidade assim, tamanha, que os guardas e até mesmo as plateias não conseguiam compreender como aqueles cristãos estavam indo para a morte, para ser devorada por bestas, por feras, leões, panteras, tigres, e ia cantando louvores como o Abacuque, capítulo de número 3, verso 17, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia me alegrarei, assim diz o Senhor. Tem como você parar 2 minutos, alguns segundos, para você imaginar essa cena? Crianças, mulheres grávidas, senhoras, anciões, velhos, todo mundo entrando dentro da arena, cantando e entoando louvores, sabendo que vão ser dilacerados. Amados, é impossível de você não parar e imaginar tudo isso que ocorreu dentro desse contexto. E ali nós vemos as agências. Ao escolherem morrer do que renunciar à sua fé, renunciar aos deuses pagãos, a Césares, aos imperadores, os mártires retiravam de Roma o poder ali de escolha. Quem estava no controle não era aqueles magistrados que davam a ordem, mas o condenado que aceitava o veredito literalmente com dignidade. Toda aquela carnificina, toda aquela opressão psicológica, aqueles leões rugindo, leões 3, 4 dias sem comer, estava ali feroz. Pensa, o rugido do leão ele é muito forte, sim ou não, pessoal? Imagine, mas todos os servos de Deus, abraçados, reunidos, ajoelhados, com as suas mãos erguidas, cantando louvores ali ao Senhor.
O que Roma não entendia é que como isso poderia acontecer? Se todas as pessoas ali, os pagãos, os que não eram servo de Deus, eles rejeitavam ali e eles davam louvores a César justamente para não morrer, mas os cristãos convictos do rei, do o único Deus vivo, daquele Deus que faz o sol retroceder, daquele Deus que abre o mar, daquele Deus que escolheu não só para viver essa vida tribulada, essa vida terrena, mas a melhor coroa, que é a coroa celestial, amados. E o sangue desses cristãos, quando eles eram mortos dentro dessa arena, o sangue deles era como uma semente que brotava. Quando o seu sangue caía dentro daquelas areias, a semente do evangelho continuava. A igreja continuava viva. A igreja continuava literalmente crescendo. Alguns apologistas, amados, estudiosos cristãos, como Tertuliano, ele escreve no segundo século um cunho de uma frase que eu coloquei aqui que se resume perfeitamente o impacto desse fenômeno. A frase de Tertuliano é o seguinte: o sangue dos mártires é semente para novos cristãos. Irmãos, que frase é essa? O Coliseu, amados, ele foi criado, ele foi projetado para apagar com o cristianismo pelo terror, pela opressão, pela carnificina. Mas produziu um efeito oposto. Por mais que muitos irmãos, irmãs, crianças morreram dentro daquelas arenas, a elite patrícia, aquela plebe romana, acostumada a ver escravos e gladiadores lutando ferozmente pela sobrevivência ou morrendo em desespero, eles viram homens, mulheres, idosos e crianças enfrentando a morte como uma paz inexplicável. Era algo que não se explicava. Esse contra-ataque psicológico fez com que a sociedade romana começasse a se questionar, começasse a se perguntar: o que essas pessoas viram? Quem é o Deus que essas pessoas acreditam que faz com que a própria morte pareça uma vitória? Confundia. E ao mesmo tempo que confundia esses romanos, trazia ali uma dúvida, trazia uma curiosidade. Como pode esse povo morrer sorrindo? Como pode esse povo morrer dando glórias a um Deus que ele chama o Criador, um Deus todo-poderoso? No fim, meus irmãos, as pedras ali do Coliseu testemunharam uma ironia totalmente histórica. O maior império militar da antiguidade, ele foi conquistado cultural e espiritualmente pela postura daqueles irmãos que se recusaram a revidar na arena. O poder da força bruta empalideceu, amados, diante do poder da convicção, da fé literalmente genuína desses nossos amigos, irmãos cristãos, amados. Então, quando nós entramos dentro do Coliseu, nós vemos tudo, o sangue que foi derramado, mas também nós vemos aqui, meus irmãos, toda a obra que Deus fez. Convido você a ler esse livro que está aqui, O Marte do Coliseu. Quando você lê esse livro, amados, muita coisa vai mudar seu pensamento. É impossível você não ler um livro igual esse, da página 1 até a página final, e você não chorar, e você não se sensibilizar. Cada história, cada acontecimento, cada livramento, cada poder de Deus é algo que faz o nosso coração e os nossos ossos estremecer, para que nós tenhamos convicção que nós estamos servindo o Deus verdadeiro. Amém, meus amados? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, PR Carlinhos Oliveira. Compartilhe esse vídeo. Ative o sininho para que você possa levar o evangelho adiante. Estamos chegando a quase 340 amigos. Me ajuda aí no canal. Se inscreva, deixa aquele like abençoado. E leia Os Mártires do Coliseu. Deus abençoe, meus amados.